Fala, meu querido palestrino, minha querida palestrina que fala comigo do Brasil e também do mundo afora. Vamos falar nesse vídeo de hoje sobre Roger Guedes, essa especulação que está se intensificando nos bastidores. Vamos falar sobre o André também, que joga no Wolverhampton, que é ex-jogador do Fluminense e tem o seu passe muito valorizado. Parece que o jogador está no radar do Palmeiras. Vamos falar de renovação do Abel Ferreira, se ele vai ficar, se ele não vai ficar, sobre postura do Verdão. O Everton também intensificando conversas, tá? Pelo menos da parte do Grêmio pra cima do Palmeiras. Diretoria nova que vai assumir o Grêmio aí tá querendo levar o Everton do Palmeiras de qualquer jeito. E é claro, nós vamos falar do foco principal, que é Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, por esta final maravilhosa que teremos no sábado pela Libertadores da América. Um desses clubes vai se sagrar tetracampeão da Libertadores brasileiro. Não é pouca coisa, é jogo para salvar o Palmeiras em 2026. O Flamengo também do outro lado tem as suas pretensões, obviamente, mas eu acredito que o Palmeiras tem tudo para fazer frente com esses caras e trazer essa taça para casa, beleza? Antes da gente começar aparecendo, não esquece de verificar sua inscrição no canal, seu like, bicho. Puta, seu like ajuda demais. Eu te imploro, cara, deixa seu like aí, ajuda muito o nosso trabalho por aqui e é completamente de graça, tá bom? Serei eternamente grato a todos vocês que ajudam o nosso canal, beleza? Dito isso, sem mais delongas, vamos falar dos assuntos que eu já mencionei com vocês. É lógico que a gente começa repercutindo ainda mais, né? Projetando esse jogo de Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo pela final da Libertadores. É o seguinte, palestrino, quero trazer para vocês o retrospecto aí, o comparativo do Palmeiras de 2025 para aquele Palmeiras de 2021, no qual a gente foi tricampeão da Libertadores, tá? Será a galera que acredita nessa mística do futebol aí vai gostar do que a gente vai trazer aqui, porque se seguir o padrão, a gente vai ser campeão da Libertadores de novo, tá certo? Você vai entender o que eu tô te falando. O Palmeiras, todo mundo tá cansado de saber, a gente tá esperando demais isso daí, vai definir a sua vida em 2025 em meio a uma sequência de 3 derrotas e 2 empates no Campeonato Brasileiro. A marca negativa, às vésperas da final da Libertadores, segue um roteiro parecido justamente com a final da competição continental vencida pelo Palmeiras contra o mesmo Flamengo lá em 2021. Naquela ocasião, foram 3 derrotas e 1 empate, todos os jogos também pelo Brasileiro. O Palmeiras perdeu para o Fluminense na época, para o São Paulo. Eu lembro que a torcida quebrou o pau, ficou todo mundo louco por ter perdido aquele jogo para o São Paulo. E perdeu para o Fortaleza também em 2021. E empatou com o Atlético Mineiro antes do jogo da Libertadores. Depois disso, a delegação seguiu viagem para Montevidéu, lá no Uruguai, onde disputou a final continental. E eu lembro que os flamenguistas tinham colocado porco amarrado na rua, e foi uma putaria danada, e uma mulher ficou famosa, e ela sumiu até hoje, eu não sei onde é que tá essa flamenguista, cantando a musiquinha, cadê você, cadê você, cadê você, cadê você? Aí o Palmeiras ganha o jogo, ela sumiu, não apareceu mais. Vocês lembram disso que aconteceu em 2021? Pois é, palestrino, essa mística pode estar acontecendo em 2025 também. Assim como em 2021 o Palmeiras perdeu, 3 jogos e vive um jejum de vitórias, 2-1 para o Mirassol no Brasileiro, 1-0 perdeu para o Santos no Brasileiro, 3-2 perdeu para o Grêmio recentemente também no Brasileiro. E os empates aconteceram com o Vitória 0-0 no Brasileiro dentro de casa, que esse jogo para mim foi uma vergonha do Palmeiras. E também empatou com o Fluminense 0-0 dentro de casa no Brasileiro. O agregado desses jogos faz ficar semelhante o Palmeiras de 2021, né? Palmeiras que vinha numa reta muito ruim no Campeonato Brasileiro e se sagrou em 2021 campeão da Libertadores. Será que vai acontecer isso no próximo sábado? Diga amém do outro lado, que eu digo amém por aqui, seremos campeões. Naquela vez, palestrino, o Palmeiras venceu o Flamengo, lembrando vocês, por 2-1 em Montevidéu e conquistou o tricampeonato da Libertadores. Com os gols inesquecíveis da entrada do Mike na ponta e cruzando essa bola, o Rafael Veiga chegando, chapando, fazendo 1-0 para o Palmeiras. E o segundo gol, quase no finalzinho do jogo, quase indo para as prorrogações, o Andrés Pereira, que hoje está no Palmeiras, falha, o Daverson rouba aquela bola e faz um gol e manda lá todo mundo para aquele lugar, dedo do meio para lá, dedo do meio para cá, e o Daverson salva o Palmeiras e dá a Libertadores em 2021.
inesquecível isso daí. E agora, a equipe do professor Abel Ferreira tenta esse tetracampeonato em Lima, capital do Peru. A história vai se repetir justamente contra o Flamengo. Eu vou falar pra vocês, se o Palmeiras vencer esse jogo da Libertadores, a gente vai alugar um triplex gigantesco na cabeça desses flamenguistas. E eu tô torcendo demais, cara, pela Libertadores, pra gente espantar logo esse fantasma dessa crise que tá querendo vir pro Palmeiras de não ter levantado nada e ter gastado uma grana absurda, sabe? É o jogo pra jogar o Palmeiras lá em cima ou pra afundar o Palmeiras de vez numa crise neste ano de 2025. Bate na madeira, porque eu acredito que o Palmeiras tem total condição de vencer esse time do Flamengo. Lembrando um pouquinho ainda de 2021, o Palmeiras teve lá as suas derrotas amargas, assim como teve em 2025. Né? O Verdão há 4 anos perdeu a final do estadual também contra o São Paulo, lembra lá em 2021? Foi eliminado precocemente naquela época na terceira fase da Copa do Brasil para o CRB e foi derrotado nas finais da Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça. Vocês lembram dessas histórias? O Palmeiras amargou aí algumas derrotas que deixou a gente da torcida muito revoltado naquela época, porém o tri da Libertadores ele veio e a gente se alegrou muito. Estamos torcendo demais para que agora o Citetra venha também salvar esse ano do Palmeiras. Que olha, vamos analisar aqui uma coisa. O Palmeiras teve muitos altos e baixos nesse ano de 2025. Foi um ano maravilhoso pro Palmeiras. O Palmeiras estava num clima maravilhoso lá no Mundial de Clubes. Chegamos lá nas quartas de final e perdemos para o Chelsea. A gente reclamou porque achou que o time foi covarde, pelo menos da minha parte aqui. Perdeu pro Corinthians, uma derrota amarga, tanto no Paulista quanto na Copa do Brasil que foi eliminado. Né? Então a gente vem com esse sentimento de derrota. Porém, a gente viu aquela luz no fim, aquela luz vívida quando o Palmeiras, de derrotado, todo mundo tirando chacota e muitos palmeirenses não acreditando naquela semifinal que a gente perdeu para a LDU lá na altitude. Todo mundo tava cravando aí, 90% das pessoas, jornalistas e até mesmo palmeirenses, tava falando, ó, o Palmeiras já tá eliminado da Libertadores. E aí vem a noite mágica que ficou batizado. O Palmeiras vira o jogo para 4-0, um jogo espetacular. E essa foi a luz no fim do túnel, que mostrou pro torcedor, que mostrou pro crítico do Abel, que falou assim, olha, esse cara tem lenha para queimar, esse elenco tem condição de conquistar esse título, porque tá chegando muito forte para essa final da Libertadores, apesar dos reveses que nós tivemos nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, tá bom? O negócio agora, Palestrina, é virar a chave, o negócio agora é lembrar que temos 90 minutos pela Libertadores, e se a gente for colocar num grau de peso Brasileiro e Libertadores, a Libertadores pesa muito mais, tá certo? Porque a Libertadores paga em dólar, a Libertadores dá uma classificação para o Mundial de Clubes, a Libertadores classifica o Palmeiras para o Intercontinental ainda esse ano, né? Muito dinheiro entra no Palmeiras se isso acontecer, então lógico que a Libertadores pesa muito mais do que o Campeonato Brasileiro. E é aquela coisa, né? Se o Palmeiras vence, a gente é jogado e alçado ao melhor time do Campeonato Brasileiro. E se a gente perder, a gente já sabe, vai ser aquele inferno até o final do ano. Bate na madeira, eu acredito que o Palmeiras, por tudo que fez esse ano, mesmo com os altos e baixos, e principalmente pelo jogo magnífico contra a LDU, aquela virada histórica, aquela garra, essa casca que esse clube conseguiu adquirir com esse elenco que tem hoje, tem total condição de fazer frente para esse time do Flamengo e vencer esse jogo de Copa. Lembrando, jogo de Copa é completamente diferente de jogos de campeonato de pontos corridos, tá? Então é completamente diferente. Então, não adianta a gente vir com essa o Palmeiras ficar desanimado, o Palmeiras vem 5 jogos aí mal. Gente, é completamente diferente, a atmosfera é outra, é final, é Libertadores, você pode ter certeza que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras vão jogar jogos bem diferentes do que esses jogos que vem atuando pelo Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, o título da Libertadores está em jogo. Quero saber muita opinião de vocês, não tem espaço para desânimo, tá? Se tiver que criticar, a crítica vai ser depois. Agora é apoio total ao técnico Abel Ferreira, é apoio total a esse elenco do Palmeiras. A gente critica alguns jogadores, né? Falamos aqui Micael, Emiliano Martins, Aníbal Moreno, mas caso joguem pelo Palmeiras, a gente torce pra que dê a vida, cara, pra que calhe a nossa boca aqui. A gente nunca torce tanto pra gente tá errado nas críticas que a gente faz a alguns jogadores que foram contratados. Sabe por quê? Porque é prazeroso a gente perceber que a gente tá errado. Pô, Micael, falei mó mal de você. Aí o cara vai lá e me faz um gol de cabeça e define o jogo da Libertadores. Cara,
acabou, velho. Eu calo minha boca, peço desculpa pra você e falo muito obrigado. É isso que a gente torce como torcedor. Não interessa quem entre pra jogar os 90 minutos, é apoio total, pelo menos de minha parte, acredito, da torcida do Palmeiras. Quero saber de vocês como é que vocês estão, se vocês estão empolgados, se vocês estão desanimados. Se você estiver desanimado, acaba com isso, bicho. O Palmeiras está na final da Libertadores e muita gente que está tirando chacota do Palmeiras gostaria de estar na nossa posição. Vamos lembrar disso, vamos apoiar e rumo ao treta da Libertadores. Também gostaria de falar com vocês sobre uma informação que o Thiago Ferri lá do Globo Esporte trouxe pra gente, né? Com tudo que a gente já tem rolando sobre a renovação do Abel Ferreira, e eu quero trazer pra vocês aqui bem rapidamente, tá bom? O Palmeiras não trabalha, segundo o Thiago Ferri, com outra opção para comandar a equipe no próximo ano. A reformulação do elenco do Palmeiras e o projeto para 2026 passam diretamente pela renovação do técnico Abel Ferreira, pelo menos até o ano de 2027. Isso é o que conta a diretoria do Palmeiras. Por isso, mesmo com um contrato prestes a entrar no último mês, o clima é de assinatura. Será apenas uma burocracia que vai ser resolvida após a final da Libertadores. O jogo desse sábado tem muita importância, né, para o elenco do Palmeiras e para a diretoria, apesar da sinalização da Leila Pereira, que fez uma crítica aí, deu um tapa de luva no Abel e no elenco do Verdão depois de perder esse jogo para o Grêmio. Isso porque vai definir o Palmeiras se vai terminar em 2025 com uma taça ou não. Por isso que a Leila deu esse tapa de luva nessa última entrevista. Caso o Palmeiras não seja campeão, será a primeira temporada em branco com o técnico português à frente do Palmeiras. Lembrando um detalhe muito importante: independente de vencer ou não, a Leila está fechada com o Abel Ferreira. O Palmeiras só terá um novo técnico caso o português roa a corda com o Palmeiras. O Palmeiras só vai pensar em outro técnico se o Abel Ferreira decidir não renovar com o Palmeiras. Cara, as cartas estão na mesa, cara. Tá tudo indicando que ele vai renovar. O que me deixa, assim, meio bravo um pouco, né, com o Abel, e eu falei isso no vídeo anterior, é que não tem razão pro cara tá demorando pra renovar, velho. Não tem razão, bicho. E eu acho um erro da Leila Pereira. Eu entendo que ela gosta do técnico, é louvável ela querer manter o técnico por mais 2 anos durante esse tempo que ela tá na presidência do Palmeiras, só que a gente não pode ficar refém do Abel Ferreira, cara. E é por isso que eu aqui, como humilde torcedor, eu cobro. Ô Abel, você vai ficar no Palmeiras? Então assina logo essa bagaça, bicho. Se você não vai ficar, já fala logo e vai embora. Tudo bem que agora não é o momento de falar que você vai sair, né? Porque a gente tem uma final da Libertadores. Mas a gente já teve aí alguns momentos para você sinalizar se vai ficar ou se não vai ficar. E aí fica nessa, né? Ah, eu só fico no Palmeiras se for campeão. Aí outra hora ele mesmo vem e fala: não, a Leila sabe o que eu quero e tá tudo bem, nós, no tempo oportuno nós vamos fazer essa renovação. Então tá naquele banho-maria, isso é um pé no saco, porque afinal de contas o Palmeiras tá acima da Leila, o Palmeiras tá acima dos jogadores que tem e o Palmeiras tá acima do Abel Ferreira. A gente não pode ficar refém desse português chegar e falar assim se vai renovar ou se não vai renovar. A gente precisa de uma postura mais assertiva pra gente definir o ano de 2026. Até porque nós vamos falar nesse vídeo aqui de especulações de mercado que pode passar aqui pelo crivo do treinador, cara. É ele que vai definir quem vai ser o time, quem vai contratar, quem vai mandar embora para 2026. E para ele definir isso, a gente precisa saber se ele vai permanecer no Palmeiras. Tudo indica que ele vai ficar, não existe razão nenhuma pra gente falar aqui que o Abel não fique. A Leila tá contando que ele fique. Talvez não seja realmente o momento dele falar se não vai ficar no Palmeiras. Eu acredito na renovação, só que eu fico ao mesmo tempo preocupado, né, cara, de chegar lá no final de tudo e o Abel falar: não, olha, eu vou embora, tô cansado e tudo bem, o que é louvável, só que chegar no final de tudo ele falar que vai embora e o Palmeiras tem que correr atrás de um técnico assim, ó, de uma hora para outra. Isso aí é muito preocupante. Mas tudo indica que ele vai ficar, tá? E a Leila vai fazer de tudo para que ele permaneça no Palmeiras. O que você acha disso tudo, palestrino? Posta aqui nos comentários. Quero saber se você renovaria com o Abel Ferreira, independente do resultado da Libertadores, independente do que acontecer no restante da temporada. Quero saber se você não renovaria. Responda aqui embaixo com educação. Quero saber muito a opinião de vocês a respeito desse assunto. E dando seguimento aqui com as informações principais e mais relevantes, né, que rondam aí a atmosfera palestrina, pra gente conversar bastante sobre o assunto. Vamos falar de novo do goleiro Everton, cara, porque tem portal aí, principalmente portal gremista, dizendo que o Grêmio tá atrás do Everton, velho. E se intensificou
o desejo dos gremistas para tirar o goleiro do Palmeiras, tá? Para quem não sabe, o Grêmio vai ter uma nova gestão em 2026, né? Que vai assumir oficialmente no dia 1º de janeiro. E essa nova gestão já trabalha para montar o elenco da próxima temporada. Um dos principais alvos é o goleiro Everton, que a gente já falou em alguns vídeos passados. Ele é titular do Palmeiras e um dos nomes mais experientes do futebol brasileiro. Essa informação foi divulgada prontamente por um site muito grande gremista chamado Portal do Gremista. Nos bastidores, Palestrino, o Clube Gaúcho intensificou, segundo esse portal gremista, a investida nas últimas horas para tirar o Everton do Palmeiras, cara. O goleiro, ele é visto lá pelo Grêmio como um atleta de liderança forte, referência técnica e capaz de dar solidez à defesa do time do Sul, algo considerado essencial no planejamento do Grêmio para 2026. O Everton, lembrando, tem contrato com o Palmeiras até o final de 2026, o que exige uma negociação muito complexa para o Grêmio ou para qualquer outro clube, né, interessado para tirá-lo do Palmeiras. Mesmo assim, segundo o portal do gremista, a nova gestão do Grêmio acredita que é possível avançar nas conversas pelo goleiro, dependendo aí do interesse também do Everton, né, e de uma eventual reestruturação do elenco do Palmeiras. Além do Grêmio, vale a gente ressaltar aqui, o Bahia também monitora a situação do goleiro do Palmeiras. E eu retomo o que eu falei no vídeo passado. O Everton, ele é enxergado pelo Palmeiras, pelo menos até onde eu sei, como aquele reserva de luxo. Um cara que já conquistou respeito, um cara de alta liderança dentro do elenco do Palmeiras e aquele cara que assume o gol do Palmeiras caso o Carlos Miguel sofra algum tipo de lesão, esperamos que não, ou seja expulso, enfim, né? O Palmeiras conta com o Everton para ser reserva em 2026. O Verdão leva muito em consideração também, acredito, a idade avançada do goleiro, mas mesmo assim isso não é impeditivo para a diretoria entender que ele é uma peça importante nesse elenco do Palmeiras. Porém, a gente tem o interesse do goleiro também. Se o Grêmio chega com uma boa proposta para o Everton só tem mais um ano de contrato com o Palmeiras. O Grêmio chega e oferece aí 2 ou 3 anos de contrato pro cara, pagando um bom salário e dizendo que ele vai ser protagonista, dizendo que ele vai ser titular do Grêmio, cara, é muito difícil o Palmeiras segurar o Everton por aqui, sendo que o projeto do Palmeiras é mantê-lo como reserva. Se o Grêmio chega com 3 anos de contrato, 2 anos de contrato e dizendo pro cara que o cara vai ser titular, é muito difícil o Palmeiras segurar o Everton por aqui. Pelo menos essa é a minha opinião, o que abre outra lacuna, porque o Palmeiras vai ter que ir ao mercado buscar outro goleiro caso decida vender o Everton para o Grêmio, tá? Lembrando que a gente teve uma especulação grande, aliás, especulação não, né? Isso aí é informação assertiva de vários jornalistas aqui brasileiros, inclusive com o aval do treinador de goleiros aí do Palmeiras. Palmeiras doido no Gabriel Grando, desde o começo do ano. Se rolar essa troca aí entre o Everton e Gabriel Grando, rapaz, eu não duvido, tá? Eu não vou ficar surpreso se isso acontecer, até porque o Gabriel Grando é muito bem avaliado internamente dentro do Palmeiras, até onde eu sei. Então fiquem com essa, o portal do gremista dizendo que o Grêmio está lutando para tirar o Everton do Palmeiras. Você, torcedor, o que faria? Venderia o Everton? Permaneceria com ele no elenco? Sinceramente, como opinião, para ter o Gabriel Grando, né? Isso aqui é uma hipótese que eu tô falando para vocês. Eu prefiro ficar com o Everton. O Everton já é carta marcada dentro do Palmeiras, é um cara que já mostrou o talento dele e eu ia ficar muito feliz de tê-lo como reserva do Palmeiras e tendo o Carlos Miguel como titular. Eu preferia. Agora, se vender o Everton, o Palmeiras precisa ir atrás de um goleiro que possa ali fazer páreo com o Carlos Miguel, né? Um goleiro ali que não vai ficar devendo quando for necessário na meta do Verdão. Quero saber muito o que você pensa. Usa aqui o espaço para comentários para falar sobre esse assunto. E vamos falar sobre aquelas famigeradas especulações do mercado, sempre com o pezinho no chão, tá, gente? Pelo amor de Deus. Isso aqui é especulação. Vou repetir, especulação. Embora tenha nomes de pessoas renomadas no jornalismo brasileiro, comentaristas, né, de grupos fortes aí da TV aberta, eu trato isso como especulação. Só para vocês entenderem a régua que eu traço aqui para a gente parar de tratar como especulação e falar que de fato está acontecendo. O que eu faço? Eu sempre olho pelo que sai
nos principais portais. E quando tem apenas uma pessoa falando sobre isso, aí quando fala de o portal não sei das quantas falou, é especulação, gente. Não dá pra gente cravar que o Palmeiras tá atrás. Pode ser verdadeiro, como pode ser uma grande mentira. A gente tem que deixar isso claro, por isso que eu falo que é especulação. Não vai saindo aí dizendo que o Palmeiras tá contratando o Roger Guedes, pelo amor de Deus. Não é isso que eu aqui estou falando. Tratando sempre com o pezinho no chão essas especulações que surgem. E falando de especulações, tem esse cara que tá na sua tela aí, que a gente já vai falar. Tem o André, que é esse rapazinho simpático aqui, ó, que jogou no Fluminense um tempo atrás e teve boa atuação, não à toa. Ele conseguiu ir jogar na Europa no time do Wolverhampton, mas eu vou voltar aqui pro Roger Guedes, porque a gente vai falar primeiro dele. Tem o Gerson, que é tratado como especulação também, e o mesmo jornalista que o comentarista, na verdade, tá falando do Roger Guedes, também falou do Gerson, um tempo atrás aí, do Anderson Barros, indo lá pra Rússia conversar para entender a situação. Além do Gerson, também tem o tal do John Arias, que é especulado no Palmeiras, e o Flamengo também parece estar de olho no John Arias, mas ainda é tudo especulação. John Arias que também está no Wolverhampton, mas agora nós vamos nos deter a Roger Guedes e ao André, que eu mostrei para vocês, tá bom? O foco hoje é total na Libertadores, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, levantar o título esse ano, pra gente comemorar muito. Esse é o foco do Palmeiras. Porém, ninguém me tira da cabeça de que o Palmeiras já está traçando metas para 2026. E é um erro se não estiver. Eu acredito muito que a diretoria do Palmeiras já tem traçado alguns nomes para eventuais investidas e, quem sabe, tendo êxito, trazer o jogador para ser jogador do Palmeiras em 2026. Esses nomes já falei para vocês. Gerson, John Arias, o Roger Guedes aqui, que nós vamos falar agora, o tal do André, né? Enfim, tem alguns nomes que estão sendo especulados no Palmeiras e eu acredito que tem um fundo de verdade para cada um deles. O atacante Roger Guedes e o volante André, ex-Fluminense, que está no Wolverhampton da Inglaterra, são alvos do Palmeiras, garantidos aí pelo Veloso, comentarista da Bandeirantes, e também pelo setorista do Palmeiras, Diego Firmino. As informações foram trazidas, né, por esses dois homens aí que trabalham nessa mídia palestrina. O interesse do Roger Guedes, ele foi confirmado pelo ex-goleiro Veloso, e já o desejo do André foi trazido prontamente pelo perfil do Diego Firmino e o espírito de porco. Apesar do interesse nos bastidores, os dois negócios eles são vistos pelo Palmeiras e por esses setoristas, né, tanto o Diego Firmino quanto também pelo comentarista Veloso, como negócios difíceis. No caso do atacante Roger Guedes, é pelo alto salário que ele tem, e no caso do volante é pelo fato do time inglês não querer negociá-lo no momento. Lembro vocês, se não me falha a memória, se eu estiver errado vocês me corrijam nos comentários, o Wolverhampton está caindo para a segunda divisão da Premier League. Por isso que está chamando muita atenção de clubes para tirar os seus jogadores de lá. Afinal de contas, os caras vão perder dinheiro, né? A gente sabe que quando um clube cai para a segunda divisão, seja no Brasil ou seja na Inglaterra, as receitas elas diminuem muito, e vendendo jogadores você consegue aí equilibrar as contas do clube. John Arias e André são muito observados aí por clubes brasileiros, principalmente pelo Palmeiras. E no caso aqui do Roger Guedes, tem um salário astronômico, né, cara? E aí vem tudo aquele peso, é jogador polêmico, já teve problemas no Palmeiras no passado, enfim. Mas eu como torcedor, cara, eu caguei, velho. Se ele chegar aqui no Palmeiras e honrar a camisa do Palmeiras... Ah, Leandro, mas ele vestiu a camisa do Corinthians, eu quero que se dane. Quando ele vestiu a camisa do Corinthians, ele representava o Corinthians. Ele vestindo a camisa do Palmeiras, ele representa o Palmeiras e ponto final. Acabou. A gente tá cansado de ter exemplos de jogadores que jogaram no Palmeiras e foi pro rival, e jogadores que estavam no rival e jogaram no Palmeiras e casos de sucesso, cara. Nem preciso perder meu tempo falando de jogadores aqui, tá? Um deles é o Edmundo. Tá, só pra falar aqui, o Edmundo jogou no Vasco, jogou no Corinthians, chegou no Palmeiras e é tratado como ídolo no Palmeiras, o Edmundo. O Edmundo é animal, lembra dessa? Enfim, não vou tratar e não vou ser leviano com o Roger Guedes. Chegou aqui, ele honrando a camisa do Palmeiras, é isso que importa pra gente. O problema que pesa, ó, é o alto salário do jogador. Muito provavelmente, se o Palmeiras for tentar alguma investida, vai ter que conversar com o atleta para ver se ele baixa, né, os vencimentos que ele tem jogando lá. Eu acho que é no Catar, né? No Catar ou na Arábia Saudita que ele tá jogando aí. Vamos aqui para as aspas do Veloso e do Diego Firmino a respeito do André e a respeito do Roger Guedes. É o seguinte, ó.
Primeiro a palavra do Diego Firmino lá no TV Espírito de Porco, né? Lá pelo X. Ele diz o seguinte, aspas, Palmeiras consultou a situação do volante André, ex-Fluminense, e atualmente está no Wolverhampton. Palavras do Diego Firmino lá no perfil TV Espírito de Porco no X, mais conhecido o antigo Twitter aí. Aspas de novo para o Firmino. O Wolves, conhecido como Wolverhampton, sinalizaram que no momento não tem interesse em negociar o atleta André. Encerrou a apuração o Diego Firmino lá pelo seu perfil do X. E também o Diego Firmino tuitou a informação de que, segundo o ex-goleiro Veloso, Roger Guedes está na pauta do Palmeiras para 2026, informou o colega lá também no seu perfil e nas suas redes sociais, né, em outros lugares também. Então, Roger Guedes e o André estão aí cotados para o ano que vem. Significa que tem alguma coisa? Não, não significa. Significa que o Palmeiras observa esses atletas e se pintar a oportunidade, o Palmeiras vai fazer uma oferta no futuro. Por enquanto, não tem contrato na mesa, não tem nada disso, tá, gente? É simplesmente consulta do Palmeiras avaliando o mercado, segundo o Veloso e o Diego Firmino, para trazer possíveis reforços para 2026. E o André, tem um detalhe curioso nele aqui, porque o Aníbal Moreno e o Emiliano Martins estão passando por uma fase terrível no Palmeiras, né? E ó, sabe qual que é a principal função do André? Vou mostrar para vocês aqui, ó, o Wolverhampton, vou baixar aqui também para ficar legal aqui para vocês enxergarem. Avaliado o passe dele aí pelo Transfer Market por 28 milhões de euros, é um dinheiro alto, né, pelo jogador. Lógico que cabe negociação com o Wolverhampton. E olha aqui a posição principal dele aqui, ó. Vocês estão enxergando aí? Volante, cara. Ele joga como primeiro volante. Justamente a posição do Emiliano Martins e do Aníbal Moreno. Então faz sentido total o Palmeiras estar de olho nesse atleta, velho. Faz total sentido o Palmeiras, essa especulação que está surgindo do André. Só que me parece que o time inglês vai fazer jogo duro, porque não quer perder os seus jogadores, né, para jogar a segunda divisão. Tem o outro lado da história também, né? Tem que saber se o André quer jogar a segunda divisão pelo Wolverhampton, e isso também se aplica ao John Arias, que, porra, desculpa a palavra, tá, perdão, seria uma puta contratação do Palmeiras, tá? Putz, se viesse o John Arias pra cá, que é interesse do Palmeiras já de muito tempo, né? E o Fluminense, que fez jogo duro para não reforçar um rival brasileiro, acabou vendendo para fora. Seria muito interessante o Palmeiras trazer, repatriar o John Arias aqui pro futebol brasileiro, tá? Mas, falando de Roger Guedes, falamos aqui de André, possíveis aí reforços do Palmeiras, especulativamente falando, né? Sempre com o pezinho no chão. Quero saber a opinião de vocês e retomo sempre que eu falo, tá, gente? Eu espero que o Palmeiras leve essa Libertadores de 2026, cara. Puta, tô torcendo demais pro Palmeiras levantar essa taça. Mas eu sempre falei pra vocês, quem me acompanha aqui direto, o ano do Palmeiras é o ano de 2026. Anotem isso que eu tô falando pra vocês. 2026 que vai ser o ano que o Palmeiras vai explodir. Pelo menos eu acredito muito nisso. Porque esse ano foi muito alto e baixo, foi muita reformulação, é muito jogador saindo, é muito jogador chegando. Esses jogadores novos precisam de tempo para que eles possam performar no Palmeiras. Já até voltar aqui para tirar foto do André, para focar aqui com vocês. Então, esse ano, por isso que a gente tá vivendo esses altos e baixos, cara. Ano que vem, esse time vai chegar muito mais maduro. E chegando uma peça ou outra, como, por exemplo, o Gerson da vida, chegando um John Arias da vida, quem sabe, né? Tomara que aconteça uma contratação dessa pro ano que vem. Chegando o próprio André, ou quem sabe o Roger Guedes, a gente já tem um clube maduro, já tem ali um elenco formado e chega esses caras aí, esses famosos camarões, vamos dizer assim, para reformular o elenco para 2026. Por isso que eu acredito muito nesse Palmeiras em 2026 e é lógico, tô aqui torcendo demais para que a gente seja campeão da Libertadores em 2026. Afinal de contas, o Palmeiras merece pela campanha que fez na Libertadores e principalmente pela virada histórica em cima da LDU, tá bom? Quero saber muita opinião de vocês, vou finalizando o vídeo por aqui. Não esquece de verificar sua inscrição no canal. Se você é novo, assistiu o vídeo até agora, se inscreve no canal, te peço essa gentileza e deixa o seu like também se você gostou do conteúdo. Vou ficando por aqui. Quando surgir mais informações ou até alguns comentários que eu gostaria de trazer para vocês de opiniões, fica ligado aqui no canal que eu trago um vídeo a qualquer momento para vocês. Papai do céu abençoe demais essa quinta-feira. Volto numa próxima e avante palestra.